Satisfação em revê-los. Hoje nós iremos trabalhar com as aplicações. Nossa aula fala a respeito da aplicação da área e volume do prisma, né? Nós trabalhamos a aula passada, falamos dos conceitos do prisma. Hoje a gente vai aprender como aplicar essas áreas e volumes dos prismas, né? Primeiramente, nós temos que identificar, né, o que seria uma área de um prisma, que a gente pode representar por essa sigla aqui, ó, A, B na base, né? A índice B, ou seja, área da base. Bom, para você calcular a área do prisma, você tem duas situações, depende da sua base, né? Se ele tiver uma base, se a base do prisma for, no caso, um quadrado, a área do quadrado é L vezes L, né? Então, a área da base vai ficar L ao quadrado, L vezes L. Agora, se for um triângulo, se você pegar e observar que é um triângulo, a fórmula do triângulo é esse aqui, né? A área da base, base vezes altura dividido por 2, certo? Isso quando eu tenho um triângulo normal, né? Um triângulo qualquer. Agora, caso vocês se deparem com outro tipo de triângulo, né? Se você se depara, por exemplo, com um triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero já é diferente, né? A área do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero, vou escrever aqui, ó. Equilátero. Calma aí, isso. A área do triângulo equilátero, ele é igual ao quê? Você vai ter que calcular, vai ser o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, tá? Quando o triângulo for equilátero, a fórmula já é diferente. Quando é um triângulo qualquer, a gente utiliza base vezes altura, certo? E às vezes, quando eu tenho um triângulo, por exemplo, esse tipo de triângulo aqui, um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, se eu tenho aqui os dois catetos, né? O lado A, o lado B e o lado C. Geralmente, o A e o B são os, vamos chamar de catetos, que você já conhece. E aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. Geralmente, quando aparece assim, gente, que a gente tiver que calcular algum dos lados desse triângulo para achar a área da base, você vai trabalhar com o teorema de Pitágoras, certo? Pitágoras. Não se esqueça disso. Que esse teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa, que é o lado C, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o lado A e B ao quadrado. Certo? Tá aí. Muito bem. Dando sequência, vamos mais aqui a questão agora da área lateral, né? Um prisma ele tem a sua área lateral também, né? Digamos aqui que eu tenha um prisma retangular em cima, um triângulo, embaixo, na base, o mesmo triângulo. Esse prisma é uma figura espacial, né? A base é um triângulo. Ele tem a sua área lateral também, ó. Essas laterais aqui, né? Tem uma lateral aqui e duas lá no fundo. Então eu preciso calcular a área lateral. A área lateral, da superfície lateral do prisma, né? É a reunião de todas as faces dele, todas as faces. Aqui no caso tem 3 faces, né? Já por exemplo, se eu for calcular a área de um cubo, né? A área de um cubo. Um cubo já tem 6 faces, né? Quadradas, né? Então vai ser 6 vezes L ao quadrado, 6 vezes L ao quadrado. Esse prisma aqui, eu vou calcular as áreas dos 2 triângulos e as áreas dos 3 retângulos para poder somar depois para ter a área lateral, certo? Então, olha só, se eu for calcular a área lateral total, eu vou pegar, são 2 bases, a gente sabe que são 2 bases, como eu acabei de desenhar o prisma anterior, né? São as 2 bases com as áreas lateral total dele.
as duas áreas as áreas laterais. Por exemplo, se for aqui um pentágono, 1, 2, 3, 4, um pentágono, vamos colocar aqui um pentágono. Não está bem regular não, gente, mas é por causa da minha escrita, tá? Mas olha só, se for um pentágono aqui, ó, observe bem, só que título de exemplo, né? Se for, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esse lado aqui, ele liga aqui, ó. Esse aqui, né? Pronto, fechou. E esse aqui, lá atrás. Pronto, tá aí o pentágono, tá? Aí, o que que vai acontecer? Eu tenho 5 laterais. Esse aqui vai ser a minha área lateral, né? É 5 vezes a área lateral, porque são 5 retângulos, né? São 5 retângulos. E a base tem a base 1, que é a de cima, e a base 2, que é a de baixo. Então, é 2 bases. A área lateral será a soma das 5 áreas iguais. E a área da base, eu pego a área da base de cima com a base de base. Isso aí vai ser a área total de todo o meu polígono. Tá ok? Então é assim que calcula a área total. Revisando, o volume, né, é a área da base vezes a altura. A área da base é só você calcular, se for triângulo, a área da base vezes a altura, dividido por 2. Né? Se for triângulo, você calcula a base vezes a altura dividido por 2. Se for um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um quadrado, é L ao quadrado. Isso aqui é a área da base. A área lateral, é só você calcular as laterais, das faces, né, no caso. E a área total é só você somar a área da base com a área das faces. Ok? Vamos ver aqui uma situação, olha só. Esses dois prismas aqui, ó. Vamos provar que eles têm o mesmo volume. Aqui nós temos o prisma P1, aqui o prisma P1, e temos também o prisma P2. Os dois estão sobre a mesma altura H, né? Olha aí. Estão sobre a mesma altura H, certo? Tanto e a área de base também são iguais, ó. A base dos dois é B. Então, o prisma P1 como o prisma P2 tem a mesma altura H e mesma base, certo? Por que isso acontece? Porque eles estão sendo cortados, sexagenados pelo um plano beta, né? E estão sobre um plano alfa, certo? Então, por isso que eles são idênticos, né? Tem o mesmo volume, idêntico não, tem o mesmo volume. Então, o que acontece com esse paralelepípedo do retângulo? No caso do retângulo, o P2 tem a sua altura H, né? E a área também base. O que nós devemos notar? Que o P1 e o P2 têm alturas de medidas iguais, né? A gente pode observar. Então, sendo assim, são iguais às áreas das bases, ok? E isso quer dizer o quê? A gente consegue, pelo princípio de Carlieri, de que o volume é justamente a área da base vezes a altura. Então tá aqui, ó. A nossa fórmula é isso aqui, ó. O volume de um prisma é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da área da base pela medida da altura. Então é só calcular os valores de B aqui, que são iguais, que estão no mesmo plano, certo? E multiplicar pela altura. Volume é o quê? É a área da base vezes a altura. É só a gente usar essa fórmulazinha aqui. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tirei lá da nossa apostila o exemplo 4. Tá? Vamos utilizar aqui o exemplo 4. Área e volume do exemplo 4. Gente, nesta figura aí, o que vai acontecer? Primeiro vamos ler o enunciado. A figura ao lado representa um prisma reto. Reto por quê? Porque ele tem esse ângulo aqui de 90 graus. Ele não está oblíquo, ele não está torto. Certo? Em que a altura é 6 centímetros. Está aqui a nossa altura, ó, 6 centímetros. E a base é um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede, olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles. Eu vou até colocar ele aqui do lado, eu vou repetir ele aqui, ó. Triângulo
retângulo isósceles. Esse é um triângulo primeiro. Ele é triângulo retângulo, não é? Está aqui ele, certo? E aí o que acontece? Eu tenho aqui a hipotenusa, ó, que é 3 raiz de 2 centímetros, né? E tem aqui as minhas bases que são iguais. Para mim achar esses dois lados aqui, os lados que são iguais, os catetos no caso, eu vou pegar a hipotenusa, que é 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual aos meus dois catetos que eu vou chamar de x, ó, tá? Aqui mede x e aqui mede x. Pronto, são iguais, certo? Nessas condições, ó, 3 vezes 3, 9, vezes, corto raiz de 2 com o expoente 2, então vai dar 2. Aqui eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, 2 vezes 9, 18, 2x ao quadrado, o 2 passa dividindo o 18, que é igual a x ao quadrado, 18 dividido por 2 é 9, que é igual a x ao quadrado, então x é igual a raiz de 9, x é igual a 3. Eu tenho um lado que é 3. Agora sim, agora eu já posso aplicar a minha área da base. A área da base, como o lado aqui é 3, ó, 3, e aqui é 3, ó, então a área da base é só, que é base, a área da base é lado, né, vai ser base vezes altura. Todos 2 é 3, tudo isso dividido por 2, né? Então a área da base é o triângulo, como ele fica nessa situação, ó, que é a base, que é x, que é 3, e a altura, que é 3. Ó. Então, 3 vezes 3 dividido por 2. Então, a área da base é 4,5. Tá aqui a área da base. Né? São duas bases. Então, a de cima vale 4,5 e a de baixo vale 4,5. Beleza. Agora, esse lado aqui, né? Eu descobri que aqui vale 3, certo? Aqui vale 3. Aqui vale 3 também. Aqui vale 3. Aqui vale 3. Então, 3 vezes 6, aqui dá 18. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é 6 também, né? Mesmo lado aqui é 6. 3 vezes 6, 18. Já descobri quase todas as áreas, falta só aqui do meio. Aqui, esse lado aqui é 6. 6 vezes 3, 18 raiz de 2. Pronto, gente, agora é só somar todas essas áreas aí, né? É só somar todas essas áreas. Então, a área total é a soma de todas as áreas. Eu tenho 4,5 mais 4,5, não é isso? Aqui é as duas bases, já somei. Agora essas duas laterais que são iguais, ó, 18 mais 18. E a do meio, né? 18 mais 18. E essa do meio, que é 18 raiz de 2. Beleza? Então agora a área total vai ficar 4,5 e 4,5 é 9, né? 9 mais 18 mais 18. 18 mais 18, né? 2 vezes 8, 16, vai 1, dá 36. 36 com 9, 45. Então dá 45 mais 18 raiz de 2. Essa aqui é a resposta. Agora no livro, ele colocou o 9 em evidência, né? No livro ele colocou o 9 em evidência. Então a área total colocou o 9 em evidência e os resultados ele coloca dentro do parênteses. 45 dividido por 9 é 5, mais 18 dividido por 9 é 2, raiz de 2. Ele colocou assim lá a resposta. É a mesma coisa. Tá? Tanto faz. Se chegar aqui, está certo para mim. Todas as duas estão certas. Então, essa aí é a área total. Ele pede, vamos determinar a área total e o volume desse prisma. Então, olha só, o volume desse prisma que ele quer, vou separar bem aqui assim, ó. Vamos calcular o volume desse prisma.
Para o volume desse prisma, nós vamos fazer o seguinte. O volume do prisma é igual à área da base vezes quem? A altura. O volume do prisma é igual à área da base, nós temos, é 4,5. 4,5 vezes a altura que nós temos é 6. Então, o volume desse prisma é igual a 6 vezes 4,5, que dá 27 centímetros cúbicos. Aqui só é centímetros, a unidade de medida, tá? Aí, ó, 27 centímetros cúbicos. Essa é a resposta da área e volume do prisma, dessa questão, do exemplo 4. Vamos para outro exemplo. Um prisma reto é tal que sua base é um losango, né? Com 24 decímetros de perímetro. E um dos ângulos internos mede 60, conforme a figura. Bom, gente, considerando que o prisma tem 18 decímetros de altura, determine o seu volume. Então está aqui, ó. Isso aqui é o... Ele quer que determine o volume. Que tal o prisma? Certo? Primeira coisa que eu vou procurar, eu quero encontrar a área da base. Ora, esse prisma, ele tem esse... Vou colocar... Ele é um losango. Um losango, ele é assim, ó. Aqui um losango. Ó. Não está bem retinho não, né? Mas olha só, o losango é isso aqui. Esses lados aqui são todos iguais, ó, do losango. Esse ângulo aqui mede 60 graus. Tá? Isso é o que diz a questão para a gente aí. É o resultado da nossa questão. Então, o que acontece? A área, né, se eu for calcular a área, eu vou calcular a área desse triângulo bem aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo uma cor diferente aqui. Calma aí, só um minutinho. Opções de ponteiro. Deixa eu ver, cor da tinta. Calma aí. Vou colocar uma tinta azul. Não sei se vai dar. Olha aí. Opções. Deixa eu ver aqui. Tinta, cor da tinta. Vamos colocar uma tinta preta aqui. Eu vou calcular um dos lados desse bicho aqui, ó. Certo? Vou calcular esse lado aqui. Gente, se vocês observar, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, né? E isso aqui forma um triângulo, né, equilátero. A fórmula, né, desse triângulo equilátero, existe uma fórmula para nós calcularmos a área desse triângulo, que vai ser, um lado aqui é 6, né? Ó, 6. E aqui também é 6. Eu calculando a área desse, eu calculo a área desse vermelho também. Então, a área da base, das duas bases, é só multiplicar, ó, 2 vezes, né, a área da base vezes a altura dividido por 2. É o triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. Então vamos lá. Ele não é equilátero, ele é isósceles. Beleza? Nessa circunstância, vamos fazer o seguinte cálculo. A área da base, das bases, né, vai ser 2 vezes base do triângulo, que é 6, certo? Vezes a altura, que é 6 também. Ó. Esse triângulo preto, vou colocar ele de uma forma que vocês possam observá-lo melhor. Ele está assim, ó. Aqui mede 6, aqui é 60 graus, e aqui mede 6. Isso aqui é a base e aqui é a altura. Então é 6 vezes 6 dividido por 2. Beleza? E aí é só nós multiplicarmos a área da base. Só que, como aqui o ângulo é de 60 graus, aí nós usamos a relação trigonométrica, né? No caso aqui, a relação seno. Entendeu? Isso tudo aqui, ó, eu vou multiplicar, isso tudo aqui eu vou multiplicar pelo seno, certo? É trigonometria, eu vou multiplicar pelo seno de 60 graus. E o seno de 60 graus
é raiz de 3, deixa eu colocar um 3 aqui, sobre 2, tá? Então não se esqueça, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Opções, deixa eu pegar aqui a borracha. Então, nós temos que ficar por dentro disso aí para não errar, tá? Deixa eu colocar um 3 aqui melhor para vocês não se confundirem. Então tá aqui o 3, ó, raiz de 3 sobre 2. Agora é só resolver isso aqui, ó. Já vou cortar o 2 com o 2, né? Dá 1. E vou dividir o 6 com o 2, que sobra o 3. 3 vezes 6, área da base. 3 sobrou só o quê? 3 vezes 6, 18, raiz de 3. Acabei de descobrir a área da base, né? Que é 18, raiz de 3. Ok? Então, a área da base é 18 raiz de 3. Achando a área da base, agora é só multiplicar vezes a altura. O volume, ele quer descobrir, determinar o volume, né? A área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma, deixa eu colocar aqui, vai ser a área da base, que é 18 raiz de 3, vezes a altura, que é 18. Então, se eu multiplicar 18, né, vezes 18, nesse caso aqui, 18 vezes 18, nós teremos, deixa eu fazer aqui 18 vezes 18, 8 vezes 8, 64, vai 6, 8 vezes 1 é 8, 14, 1 vezes 18 é 18, eu tenho 4, 12 vai 1, 324. 324, raiz de 3. 324, raiz de 3. Ok? Então tá aí a nossa resposta do segundo exercício. 324, raiz de 3, decímetros cúbicos. Vamos para a próxima. Só recapitulando aqui, gente, a única coisa é essa relação seno que vocês têm que saber, né? A relação é 2 vezes a área do triângulo mais vezes o seno de 60, tá? Isso aí tem na trigonometria. Questão 3. Questão 3. Na questão 3, um artesão faz peças maciças de latão e as vende por R$ 35,00 o quilograma. Fabrício comprou uma dessas peças, que tem a forma de um prisma regular hexagonal de 10 centímetros de altura. Está aqui a figura aqui do lado, beleza? Muito bem. E cuja aresta da base mede, só a aresta da base é 4 centímetros. Está aqui a aresta da base. Considerando que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetro cúbico, quanto Fabrício pagou pela peça comprada? Aí ele pede para a gente usar, né, se você bater na calculadora, a raiz de 3 vai dar aproximadamente, está aqui o símbolo de aproximado, 1,7. Então vamos à solução. A gente sabe, né, que primeiro tem que calcular a área da base. A base aqui, gente, eu tenho um hexágono. Vou desenhar aqui um hexágono, certo? Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho alguma estrutura aqui para... Tenho figuras para fazer aqui. Deixa eu ver. Próximo, anterior, último. Slide fixo. Ver todos os slides. Ampliar, mostrar. Tela. Mostrar, ocultar a marcação. Não. Opções de ponteiro. Apagar todas as opções de seta. Não, não, não. Tá. Vamos aqui então, né? Fazer aqui um hexágono. Beleza? Não vai ficar muito bom não, mas eu vou tentar caprichar o máximo. Esse aqui é o nosso hexágono. Pronto. Ajeitando esse aqui. Tá aqui, ó. Ficou mais ou menos do jeito que eu queria. Tá aqui o nosso hexágono. Bom, vou dar só uma arrumadinha no nosso hexágono, tá?
Tá? Vou usar aqui a borracha para apagar algumas coisinhas. Ver se ele fica mais ou menos de acordo. Nosso hexágono. O nosso hexágono, aí ele vai ter, se eu for dividi-lo, né, ele vai ter 6 triângulos, né? Deixa eu fechar aqui o meu hexágono. Ok? Ele tem 6 triângulos, fechando ele, ó. Ó, né, todas as pontas, ó. Certo? Aqui, tá. Ele vai dar 6 triângulos, beleza? Então deixa eu, não ficou muito bom não, deixa eu ver se eu faço mais quadradinho possível. Pronto, esse ficou melhor. Fechando ele, ó, passando pelo centro, né? Tá aí, ó. Mais ou menos isso aí, 6 triângulos, tá? Que é o centro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele é regular, fazendo aqui na figura fica melhor. Ó, passa um para cá, passa um para cá, e passa um para cá, e passa um para cá. Né? Você vai observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Né? Esses triângulos são triângulos equiláteros. Ok? Eu vou tirar um aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, é um triângulo equilátero. Só um desses 6 que eu separei aqui. E os 3 lados são iguais. Para calcular a área de um triângulo equilátero, é necessário que você utilize a seguinte fórmula. L ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 sobre 4. Não é base vezes altura, não. Essa é a fórmula de um triângulo equilátero. Certo? Como aqui tem 6, eu vou fazer o quê? A área da base, né? A área da base é igual a 6 triângulos equiláteros vezes quem? Eu boto entre parênteses. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Está aqui a fórmula do triângulo equilátero. Então, calculando a área da base, nós vamos ter 6 vezes o lado, que é 4, né? Ó, aqui o lado é 4, ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 6 vezes 4 vezes 4, 16, né? Aqui, 4 vezes 4, 16, vezes raiz de 3 sobre 4. Puxando para cá, a área da base é igual a 16 dividido por 4, né? Aqui é um 4, 16 dividido por 4 é 4. Então, vai ficar 6 vezes 4 vezes raiz de 3. Então, a área da base é 6 vezes 4, 24, raiz de 3. Essa é a nossa área da base. E ele diz o que aqui no nosso enunciado? Que a raiz de 3 é 1,7. Então, a área da base, ele pediu para usar, né? É 24 vezes 1,7. Quando a gente multiplica isso na calculadora, vai dar 40,8. 40,8. Certo? Aí a área da base. Centímetros, tá? Tá aqui a nossa área, acabamos de encontrar a área da base. 40,8. Legal. Achamos a área da base, então agora eu vou achar o volume, né? Vamos agora achar o volume. O volume, né? O volume do prisma total aí vai ser a área da base que eu tenho vezes a altura que eu já tenho. O volume do prisma é a área da base, que é 40,8, vezes a altura, que é 10. Não é isso? 408, né? Então, dando continuidade, deixa eu abrir aqui. O volume, né, já de vermelho, o volume do prisma vai ser igual a 408
né, é o nosso volume, centímetros cúbicos. Muito bem, achamos o volume. Agora a gente vai observar aqui a pergunta, né? Considerando que a densidade é 8,5, eu já encontrei a área da base e o volume. Quanto o Fabrício pagou pela peça comprada? Agora a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Como é que vai ficar a nossa regrinha de 3? Primeira coisa, a gente tem a massa, que é em gramas, certo? A massa aí no caso é 8,5, certo? E temos também, né, o volume. Tá? O volume é em centímetros cúbicos. Beleza. Senhores, a cada 8,5 ele tem 1 centímetro cúbico de volume, né? Tá aqui, ó, por centímetro cúbico de volume. A cada 8,5 gramas por centímetro cúbico de volume. Tá escrito aqui. Beleza, até aí tudo bem. Bom, ele quer saber a massa desse hexágono, né? Esse prisma é hexagonal. E eu tenho aqui, certo? Que o volume dele completo, tá aqui, deu 408. Agora é só para me descobrir a massa, basta eu multiplicar. Ó. X vezes 1 é x, e 8,5 vezes 4,8 vai dar 3.468, fazendo na calculadora, certo? 3.468, essa é a minha massa. Em gramas. Mas aí ele trabalha com quilogramas, então basta dividir por 1.000. Se eu dividir por 1.000, é só dar 3 casas. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Então x vai ser igual a 3,468 quilogramas. Aí sim. Muito bem. Aí ele diz na questão, certo? Ele fala na questão que a peça maciça de latão e o artesão as vende por R$35 o quilograma. Eu achei aqui, ó, 3,468 quilogramas. Então é só eu pegar, ó, a peça, né, que é 36, o preço de 36 quilogramas, então é só multiplicar. Preço final é 35 vezes 3,468 quilogramas. Fazendo essa multiplicação aqui, ele vai pagar quantos reais? Botando na calculadora, 35 vezes 3,468, vai dar R$121,38. Tá aí, ó. R$121,38. É o que ele vai pagar pela peça. Ok, gente? Então, era isso aí, né? A nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou manter aqui e vou mandar para vocês lá no AVA para vocês responderem as atividades. Obrigado a todos.